Pronto, agora estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem chegou, boa noite para quem vai chegar. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre resiliência e para esse tema eu vou receber aqui o psicólogo Juan Medeiros. Enquanto ele chega, enquanto vocês vão chegando, eu vou colocando aqui o nosso tema dessa live de hoje. Pronto, está aqui o papel da resiliência para um ambiente de bem-estar psicológico. Estamos aqui então aguardando o psicólogo Juan Medeiros, ele que vai nos ajudar aqui nessa noite. Essa é uma live que já devia ter acontecido aí, mas a gente teve uns pequenos desencontros. Mas hoje é o dia em que finalmente a gente vai ter essa oportunidade de debater um pouco sobre esse tema. O Juan já está aqui presente, falta só ele mandar aquele convite da participação para que a gente possa começar então essa nossa jornada dessa noite. Durante esse mês de agosto eu tenho recebido aqui alguns amigos e amigas para esses pequenos debates, para essas provocações, e nessa noite o nosso amigo Juan já está aqui. Boa noite, Juan. Boa noite, Dalmo. Deixa eu Cheguei aumentar só um até que pouquinho. enfim. Opa, oi, Tá me tudo escutando bem certo, aí, meu Dalmo? amigo? Como estão as coisas? É, Eu- tudo bem, meu irmão. Tudo Tudo bem, estou lhe bem. ouvindo bem. Pronto. Então, hoje à noite, a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência. Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo direitinho? Eu acho que tem um probleminha aqui na internet do Juan. Congelou tudo aqui. Opa. Deu certo? Tá pegando Pronto, bem? agora sim. Agora eu estou lhe vendo bem. Estou lhe ouvindo direitinho. Nessa noite, a nossa proposta é falar um pouco sobre resiliência. A importância também da resiliência na construção de um ambiente de bem-estar psicológico. E esse é um período que a gente tem visto como grande desafio, né? Grande desafio manter a estabilidade psíquica, a estabilidade psicológica em um ambiente tão hostil. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem vai chegando aqui. Lembrando que vocês podem colocar os comentários, perguntas nesse espaço e ao longo desse tempo a gente vai interagindo então também com esses comentários. Então, Juan, qual é o caminho que você propõe nessa noite para a gente, nesse pequeno debate? Então, primeiro, boa noite, né? Boa noite a quem já vai entrando aí. Como o Dalmo falou, está convidado a participar conosco, deixando a contribuição. Então, falar de resiliência nesse tempo, como o Dalmo propôs essa live, é extremamente importante. E aí, desde quando ele me convidou, eu fui estudando artigos, vendo o que é que a gente poderia trazer para que possa contribuir na vida de vocês, né? É um, é um, é um conceito, Dalmo, que eu acho que ele já tem muita representação social. Primeira coisa que eu fui foi atrás do conceito. Acho que todo mundo que nos escuta agora, que vai ver depois essa live, já tem ideias anteriores ao que seja resiliência. Lógico, tem aquilo que a psicologia traz, e lógico, e o termo é um termo que ainda ele vai se ajustando aos poucos. Não é nem um termo tão concreto assim que a gente chega na psicologia, resiliência é isto e pronto, né? Eu acho que a gente pode começar falando sobre os conceitos e depois na vida, na aplicação prática do nosso cotidiano, como essa resiliência vai sendo tão necessária, né? Como você bem colocava aqui, esse momento hostil, esse momento onde, se a gente não for resiliente, a gente é engolido realmente por uma avalanche de ideologias,
por uma avalanche de tanta coisa. Então, Uhum. ser resiliente, eu diria que é tarefa para agora, né? É tarefa para agora, porque senão, eu vou citar várias vezes, você sabe aqui o Viktor Frankl, senão a gente vai só fazer o que os outros fazem ou fazer o que os outros mandam, vai sempre faltar aquela unicidade, aquela pessoalidade, aquela, aquele ser humano que é único e que vai dar uma resposta única. E isso é ser resiliente, né? Acho que a gente pode ir começando. Você vai trazendo também aí suas grandes contribuições, provocações aí para a gente conversando. Uhum. Acho que começando, a gente poderia ver um pouco sobre, como você falou, definições, mas assim, eu acho que primeiro mesmo na definição um pequeno ajuste, né? Porque às vezes, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê as pessoas falando, a gente corre o risco de acreditar que resiliência tem a ver com resistência, a capacidade de resistir. E isso aqui é uma parte do que seria resiliência, né? Porque também tem essa dimensão de flexibilidade, né? Uma Sim. capacidade de ser flexível em situações adversas, né? Porque a resistência, ser resistente, tem a ver com permanecer firme, permanecer convicto, mas a flexibilidade tem uma dinâmica de adaptação a determinadas situações, né? Então, eu acho que o primeiro Uhum. momento seria esse ajuste do conceito, né? Porque tem a ver com resistência, mas talvez tenha mais a ver com a capacidade de ser flexível, né? De conseguir essa flexibilidade em determinadas situações. Eu acho que esse ajuste aqui já começa a tirar muita dúvida de muita gente, porque, Juan, é uma coisa muito séria que a gente vem acompanhando, é que algumas pessoas olham e dizem assim, não, eu já enfrentei tanta coisa tal, mas nesse período agora da pandemia eu me vejo enfraquecido, enfraquecida, e aí a pessoa já acrescenta, né, eu não estou conseguindo ser resiliente. Então Sim. eu vejo que esse ajuste, nessa capacidade de ser flexível, não só do ponto de vista das ideias, mas também de atitudes, né? Eu acho que aqui seria um ponto. E aqui eu já vou aproveitar que você é a referência quando o assunto é o Viktor Frankl, né? Eu acho que a gente já poderia trazer ele para esse nosso momento, né? Capacidade de resistir quando tudo parece conspirar contra, né? Quando todas as coisas parecem se encaminhar contra. Então, eu acho que aqui seria É interessante a verdade. gente já colocar o nosso amigo Viktor Frankl na conversa, né? Sim, sim. Quando você me fez o convite, Dalmo, a primeira coisa que eu quis ir atrás foi o conceito. Foi o Uhum, conceito porque resiliência, você já fez perfeitamente. Há conceitos de resiliência na cabeça das pessoas. Então, para uhum, uns, resiliência é isso, para outros, resiliência é aquilo. Para uns, resiliência é simplesmente a capacidade de resistir. E aí você imagina, só para dar um exemplo, uma uhum, mulher que sofre violência, né? Aí você imagina se o conceito na cabeça dela é resiliência é a capacidade de resistir. E aí talvez ela possa fazer parte de uma configuração religiosa onde é o casamento a qualquer custo que não pode acabar de nenhum jeito. uhum, Então, junta-se o conceito, junta-se com a visão de mundo religiosa que ela vai trazer, quer dizer, se ela desistir do casamento, ela não foi resiliente, ela foi fraca, ela deveria permanecer ali, mesmo com violência. Imagina como esse conceito vai trazer prejuízos para a vida da pessoa, como você está bem falando. O ser resiliente nesse fato seria bem mais ter essa capacidade de flexibilidade, né? De, ao contrário, dar uma resposta diferente, apesar desses condicionamentos. Eu fui logo atrás do conceito. E aí já entra a primeira problemática. Resiliência é um conceito que a gente foi pedir emprestado das exatas, né?
E Sim. aí tudo que é das exatas que chega às humanas, se a gente não fizer as devidas adequações, a gente perde muito. Então, resiliência nas exatas, eu pego algo de plástico, por exemplo, amasso esse algo de plástico e ele mesmo vai se desamassando e volta ao estágio natural, ao estado natural. Quer dizer, aquele plástico foi resiliente a uma força contrária que houve. Uhum. Mas se a gente for aplicar dessa maneira nas relações humanas, a gente vai perder muito, como você já antecipou aqui, não? Porque primeiro, né, me ajude aí com os filósofos. É, não sei se é Heráclito. Ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio, né? Uhum. Quer dizer, a história de voltar ao estágio natural, voltar como era antes, depois que o ser humano passa por diversas experiências, ele já não é mais o mesmo que era. Ao contrário, ele já é um novo Juan, já é um novo Dalmo, já é uma nova, cada pessoa aqui que vai participando conosco. As experiências, né? É bem existencialismo, né? Uhum. Existência precede a essência. Então, cada vivência minha vai configurando quem eu sou. Então, o voltar ao estágio natural, depois de uma experiência, seja uma experiência exitosa, mas seja também, a gente usa muito resiliência devido às experiências dolorosas. Não Uhum. voltamos a ser os mesmos, eu acho, Dalmar, poderia até falar assim, não deveríamos voltar a ser os mesmos. Acho que nem conseguimos, e depois de uma experiência dessa, né? E aí, usando do Frank agora, encontrando ou dando sentido àquela experiência que vivi, eu agora já sou um ser humano reconfigurado. Tem uma imagem que eu gosto muito, eu uso ela muito na clínica quando eu vou falar disso. Durante a vida, como um caminho contínuo, a gente vai passando por diversas experiências. Eu chamo essas experiências como que casinhas que vão vindo no meio do percurso. Então, eu entro pela porta da frente dessa casinha, saio pela porta de trás e continuo o fluxo, continuo seguindo. E essa casinha eu chamo de experiência. Ninguém passa por uma experiência e sai daquela experiência sem ter sido transformado por ela. Opa, acho que teve um probleminha aqui de internet. Parece que nós tivemos uma Ele vai quedinha da internet. Oi, oi, oi. Acho que a nossa internet aqui está com um probleminha. aqui para quem tem interesse. Pronto, Ele agora vai sim. falar, ele juntou, Juan, ele Juan, foi. Pode Juan, falar, Dalmo. a gente Oi. teve um probleminha aqui de pausa na internet na hora que você estava falando. Agora é hora de falar do Victor Frankl, a internet deu uma pausa. E aí, se você pudesse Sim. comentar essa parte aí, seria bom para Pronto. todo mundo. Para a gente não É, perder nada, né? Para a gente não perder nada. é verdade, verdade. Aquilo que eu dizia, né? Falamos de resiliência, logicamente, muito ligado a experiências dolorosas, experiências Sim. traumáticas. Mas resiliência não é uma palavra só para esse contexto. Ela é uma palavra que atinge toda a vida humana. E eu dizia que nós somos transformados por cada experiência que a gente vive, né? Que eu dizia assim, que falo muito isso na clínica, a nossa vida como uma estrada que a gente vai seguindo e durante essa estrada vão aparecendo como que casinhas no meio da estrada que a gente entra pela porta da frente, sai pela porta dos fundos e segue o caminho. E essas casinhas eu gosto de chamar no consultório de experiências. Então, ninguém Uhum. atravessa por uma experiência sem ser tocado e transformado por ela. Nós somos transformados pela experiência. Nisso, já faz com que a gente veja um contraponto entre o que é resiliência. Eu dizia também, o artigo que eu depois posso enviar aqui, Dalmo, Uhum. o autor do artigo, ele foi atrás do conceito de resiliência e vê essas discrepâncias. E aí, autores das humanas, autores das ciências sociais, das ciências da educação, cada um vai trazendo conceitos de resiliência. E aí ele separa em três grupos nos artigos inteiros que ele foi vendo que vai tendo aqui, no caso, o contexto Brasil. Ele fala que tem escritores que vão colocar resiliência enquanto um processo de adaptação versus superação.
Acho que foi isso que você já trouxe logo no início. Então, para alguns vai ser adaptação versus superação. Outros vão trazer uma discussão, resiliência enquanto fator inato ou fator adquirido. Eu acho que é muito interessante a gente pensar, toda Sim. pessoa é resiliente? Ou toda pessoa tem a capacidade de resiliência ou não tem? E a outra coisa que ele traz, que eu achei interessante, que ele percebe nos artigos, é autores que trazem resiliência enquanto algo circunstancial ou resiliência enquanto característica permanente. Porque você sabe, a gente, por exemplo, dar um exemplo aqui, somos um, um país, mas acho que isso globaliza também, com muitos preconceitos, com muitos preconceitos. Então, tal pessoa está passando por uma dificuldade, dependendo da visão de mundo, do contexto social, aí a gente é muito próprio a gente dizer, fulano, você está sendo fraco, você não consegue passar por isso, né? Isso é um problema tão pequeno. Eu lembro das nossas aulas de psicologia, Dalmo, que a gente não pode quantificar problema, a gente não pode quantificar sofrimento, né? Aquilo que tal pessoa passa com facilidade, a outra passa com extrema dificuldade, às vezes com um tempo bem mais longo. Então, se a gente for quantificar resiliência, a gente vai errar muito, né? Se a gente for dizer que é um constante, é isso e pronto, né? Então, se você quiser acrescentar, vá colocando aí, Dalmo. Sim, fica à vontade. Eu queria falar. Tô lhe Pode falar. acompanhando, tô lhe acompanhando. Tô lhe acompanhando. A primeira coisa que eu queria trazer, quando ele traz no artigo, resiliência enquanto adaptação versus superação. Você já trouxe isso no início, Dalmo. Para alguns autores, a resiliência é se adaptar ao que está acontecendo na vida, seria a capacidade de adaptação, né? Pode ter uma quedinha aqui da internet, travando. Não seria tanto capacidade de adaptação, mas seria capacidade de superação. Uma capacidade de ultrapassar aquele momento, não se adaptando, né? Lógico, a palavra adaptação também a gente não pode colocá-la diretamente como sinônimo de conformação, né? Nem sempre adaptação é conformação. Nem sempre adaptação é aceitar tudo que está acontecendo. Eu lembro muito de Piaget agora, né? A assimilação, aí eu recebo, me adapto e consigo dar uma melhor resposta. Alguns autores colocam como adaptação, outros colocam como superação. E aí vem a nossa construção aqui, adaptação ou superação. Eu vejo que cada momento, sabe, Dalmo? Tem horas que a gente se adapta, e isso é resiliência. Tem horas que o que o momento nos pede é superar, e isso será resiliência para o momento. Eu consigo pensar resiliência enquanto um construto circunstancial, sabe? Cada momento pede de mim uma resposta. Tem horas que eu me adapto, tem horas que eu supero, né? Então, por isso que os autores vão trazendo os dois lados, né? Tem hora que é adaptação para alguns quando escrevem, para outros já tem hora que é superação. Talvez a pergunta que cada um de nós que a gente se faça agora, quem nos escuta, no momento que a gente está vivendo agora, que você está vivendo agora, nesse momento, resiliente a gente tem que ser. Nesse momento, o momento pede uma capacidade de adaptação ou o momento pede uma capacidade de superação? Ou talvez um momento, para a gente não ficar dialógico aqui, peça um pouco de cada coisa, adaptação, superação. Acho que a gente poderia já construir por aí. E aí, você tem o que aí nos falar? Sim, eu tenho eu confesso que em alguns momentos eu até já relatei que eu tenho dificuldades com esse termo, resiliência, sobretudo porque a sua origem não é no nosso contexto, né? Ele é uma adaptação de uma outra área. E às vezes a gente não consegue fazer essa ressignificação do termo. A gente termina correndo o risco de trazer para cá do mesmo jeito que é no seu contexto original. E aí, por exemplo, na clínica,
E o que pode ser entendido como resiliência na clínica? Essa ideia de voltar ao seu estado original pode ser justamente entendido como resiliência, mas pode ser assim, o terapeuta questiona, a pessoa se sente desafiada, mas resiste e permanece no mesmo estágio. É por isso que, na compreensão que eu tenho, esse termo, para mim, resiliência, só faz sentido se ele também comportar o termo desconstrução. Porque eu acredito que você tem que ser muito audacioso em se permitir desconstruir e começar de novo, né? É mais ou menos assim que a gente faz em processos terapêuticos, né? A terapia é autoconhecimento. E não existe autoconhecimento sem autodesconstrução. Tem coisas que precisam ser desconstruídas, né? E aí é interessante quando você abraça esse processo e você percebe que determinadas coisas que lhe atormentaram muito tempo, que lhe trouxeram muito sofrimento, elas podem ser ressignificadas pela sua própria força, né? Você consegue a força para dobrar aquilo e ter um tipo de controle, né? Então, Uhum, mas isso eu entendo como uma expressão de resiliência, mas só se ela comportar essa dimensão de desconstrução. Precisa desconstruir para que a gente volte, né? E aí, como você mencionou, né, é uma sabedoria pré-socrática, né? De Heráclito, uhum, ninguém. E aí ele diz, né, ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem é a mesma pessoa, nem é mais a mesma água, né? Tudo está em constante mudança, inclusive ele diz isso, né? uhum, Tudo está fluindo, né? Tudo está fluindo. E nessa percepção da fluidez das coisas é que a gente vai percebendo que tem que abrir mão. Em determinadas situações a gente precisa abrir mão. E aí parece um paradoxo, né? Porque é algo assim, você precisa abrir mão para permanecer fiel a si mesmo, né? Fiel a si mesmo. Então tem esse aspecto que pressupõe também uma desconstrução, né? Pelo menos na leitura que eu faço, é por aí. uhum. Inclusive nesse momento, né? Adaptação, superação, mas também desconstrução, né? Porque Sim. muita gente, quando a nossa rotina se reconfigurou devido a essa situação, muita gente se encontrou com situações que não esperava que fosse encontrar. E para Verdade. surpresa delas, perceber que isso sempre foi seu, estava ali escondido, por alguma razão de rotina, você não enfrentava. E de repente você se vê diante de algo que você guardou durante muito tempo, né? Então, como é que a gente faz com isso? Então, também tem essa dimensão de, pelo menos na leitura que eu faço, né? Tem que Sim, ter esse aspecto de desconstrução, tem que se permitir desconstruir muita coisa. verdade. Outra coisa, você ia falando, Dalma, eu lembrava da dificuldade realmente de a gente falar em resiliência quando as ciências, cada ciência vai tomando ela, fazendo uso do termo no seu contexto, e vai, Uhum, eu diria, desrespeitando as outras. Eu vou dar um exemplo disso. O Viktor Frankl, ele faz essa crítica quando ele diz o problema não são as especialidades. O problema é quando os especialistas querem ser generalistas. E aí uhum, complicou tudo. Querem dar uma resposta do seu campo de ciência, do seu campo de conhecimento, e achando que aquela resposta deva valer para tudo. Então, resiliência, por exemplo, é usada na psicologia, mas é usada também nas ciências sociais. Que a gente tem, aí eu vou dizer agora um exemplo, que a gente tem que ter cuidado. Aí nasceu lá, está lá aquela criança, está lá aquele jovem, num contexto, por exemplo, de uma comunidade lá no Rio de Janeiro, de uma comunidade carente, onde o seu pai é traficante, sua mãe talvez esteja envolvida no tráfico, outros irmãos. Aí ele acaba que também entra para a vida do tráfico, e aí vai receber a crítica, ele não foi resiliente, né? Ele, uhum. ele não conseguiu dar uma volta, como se fosse a coisa mais fácil, Mas é, mais isso. simples da vida, né? Isso é um desrespeito às ciências sociais, isso é um desrespeito à sociologia, a tudo aquilo que a gente já construiu de que o homem também é fruto do meio. É sim, o homem é fruto das escolhas. Existe liberdade no homem. Mas o quanto o homem é fruto do seu meio, a gente não pode negar, né, Dalmo? De jeito nenhum. Então,
pedir resiliência. Aí pior é quando um consegue, né? Que a gente vai escutar uma representação social terrível. Mas fulano não conseguiu, porque agora não haveria de conseguir todas as pessoas, né? Como se fosse tão fácil assim. E aí eu acho perigoso quando o termo resiliência é usado em contextos assim, sabe? É como se fosse uma característica quase de... Nós cobramos do ser humano uma característica quase como se ele tivesse que ser um super-herói, tem horas, né? Olha, tem que dar a volta por cima. E não é assim, né? Cada pessoa uma vivência, cada pessoa uma história. Aí eu chego no outro ponto do artigo, da um cacho legal, que é fator inato versus fator adquirido. Isso é legal. A resiliência, a gente já nasce com, ou a gente vai descobrindo e vai vivenciando e vai se tornando resiliente. E aí vai ter autores das duas linhas, inata, adquirida. Tratam como sinônimo, mas quando eu leio Franco eu não consigo ver sinônimo entre esse conceito que ele traz de resiliência de maneira nenhuma. Viktor Frankl traz um conceito chamado força desafiadora do espírito, força desafiadora do homem. Ele vai dizer que o homem tem uma capacidade, e essa ele a chama de inata, que seria uma força de uma dimensão propriamente humana de crescer, né? Lembra o Roger, senhora? A tendência ao crescimento, uma força de crescer. Agora, essa força, ela não é sinônimo, não vejo ela como sinônimo de resiliência, por mais que o homem tenha, se ela vai ser despertada ou não, aí vai chegar a resiliência, é uma outra coisa. Quer dizer, se cada homem traz consigo uma força de desafio perante as circunstâncias da vida, tá ok, eu não vejo problema até aí. Agora, se a força vai ser despertada, aí a gente está falando de um outro processo. A gente já está colocando no meio educação, não é? Porque a consciência ela é aguçada e formada pela educação, né? Por situações que vai fazer com que aquela pessoa consiga dar uma resposta diferente, né? Uma resposta resiliente, vamos dizer assim. Então, se a pessoa agora tratando inato ou adquirido, se a pessoa vai conseguir ou não, pegando o conceito do Frank e juntando agora a resiliência, dar essa resposta à vida única, né, pessoal, podendo até ser diferente, como a gente nadar contra a maré, aí é uma outra situação. Aí vai entrar muitos fatores, vai entrar do quanto ela foi aguçada, do quanto foi desenvolvida essa capacidade de dar uma resposta única, uma resposta sua, uma resposta que pode ir contra fatores sociais, né? E pronto, eu vou dar um exemplo. No caso, para mim, muito claro. A minha pessoa, antes de fazer um curso de psicologia, e eu mesmo, depois de fazer um curso de psicologia. Me sinto agora mais capaz do que quando entrei num curso de dar respostas diferentes a diversas situações. Por quê? Porque antes eu tinha uma formação de berço, que é a formação dos pais, formação escolar, formação religiosa, mas, por exemplo, era deficitária uma formação crítica de fenômenos, né? Uhum. E isso a ciência me ajuda. E aí vem a pergunta, Dalmo, como é que eu conseguiria, eu vou colocar 10 anos atrás, dar respostas diferentes aos mesmos fenômenos que hoje enfrento, depois de uma educação, depois de várias experiências, como é que eu conseguiria como é que eu conseguiria ser resiliente a várias situações? Então, perceber também que essa resiliência, acho que tu falasse isso, é uma construção, né? Ela é uma construção de muita coisa.
Não é algo simplesmente Opa, desafiador. acho que a gente tá com um Vai probleminha ser, aqui. deu Isso. probleminha, não foi de novo? Essa força Oi. desafiadora. Agora, se o homem vai chegar a esse momento de conseguir ser, lógico, resiliente ele vai ser, mas eu digo assim, de uma maneira mais ampla, fatos que vai acontecendo na vida dele, ele sempre sendo resiliente, né? Eu costumo dizer isso, Dalmo, que a educação, acho que deve ter artigos sobre isso. Educação e Uhum. resiliência estão muito pertinho, sabe, Dalmo? É, 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 papel de professores na construção de resiliência do sujeito é enorme, né? Com aquilo que o professor vai trazendo, vai ampliando, vai vendo, né? A gente percebe, por exemplo, infelizmente, que aquilo que é ensinado na escola é uma coisinha, aquilo que a gente aprende na academia, eu não penso assim. Eu penso que vai ensinando a gente a ser crítico e a ser resiliente diante de vários fatos, a pensar melhor Uhum. sobre o fato e dar uma resposta autômata, né? Eu vejo que sem educação, o que a gente faz é dar respostas autômatas, né? A gente vai seguindo o fluxo, seguindo o fluxo. E aí, como cobrar? Como cobrar resiliência? Como cobrar respostas humanas únicas? Engraçado é que isso é cara de Brasil, né? A gente não oferece, a gente não oferece oportunidades, mas a gente quer respostas fantásticas, né? A gente quer É. respostas de seres humanos que são maravilhosas. Isso não existe, né? Isso não Uhum. existe. Então, eu penso que por aí também, sabe, Dalmo, quando a gente pensa em inato e adquirido, inato enquanto ser humano a gente traz uma capacidade propriamente humana que precisa ser despertada, e aí esse despertar vai ocorrer na história desse ser humano, e a educação vai ser um grande contributo para que esse homem seja ou não resiliente perante os fatos, né? Uhum. E aí, quem tá aqui, quem entrou aqui é a Aécio, olha, nosso amigo Aécio, companheiro de turma. Boa noite para Aécio, boa noite para Ringson, boa noite para quem já foi passando por aqui. Lembrando que vocês podem deixar sua pergunta, comentário. E aí, Juan, na base do Viktor Frankl, na base assim, né, no sentido de influências ali, a gente encontra a filosofia do Heidegger, né? Tem um impacto ali dessa filosofia. E eu acho que aqui se torna muito pertinente porque o Heidegger tem uma perspectiva fenomenológica de que o ser humano é um projeto, né? Projeto. E essa perspectiva do projeto tem a ver justamente com esse caminhar progressivo, né? A ideia de um caminhar progressivo. Mas é claro que também pode ser uma estagnação, e aí seria uma existência não autêntica, né? Como ele chama. Uhum. Pode ser um retrocesso, né? Então a gente vai ver na história, tanto na história pessoal quanto na história coletiva, momentos de paradas, de retrocessos e de avanços, né? Típico dessa construção do ser humano. E aí eu acho interessante quando a gente traz isso para o campo da resiliência, do ponto de vista de uma resiliência como construção também, porque, e aqui eu abro um parêntese, né? Porque quando a gente fala de filosofia, na graduação em filosofia, se diz assim, a filosofia nasce do vislumbre com o mundo, encantamento com o mundo, espanto com o mundo. Eu sempre achei isso muito interessante, mas eu acho que a filosofia nasce mesmo das provocações do mundo. Por exemplo, existia um ambiente hostil que exigiu dos nossos ancestrais uma saída ou aceitação do fim. Se não tivesse avançado, se não tivessem aceitado o desafio de avançar, estaríamos ainda parados, né? Não teríamos, que é a passagem que inclusive o Jung fala, que é do mundo primitivo para o mundo consciente, né? Tomada de Uhum. consciência e tal, que é justamente a racionalidade dessa interpretação que o Jung faz. Só é possível porque o mundo desafia. Então aí eu acho que Jung, Heidegger, Frankl vão caminhar nessa perspectiva de que você precisa ser questionado, interpelado, desafiado,
Porque se não tiver nada que lhe desafie, você se acomoda. E é uma coisa também, aí, trazendo para a clínica, né, para lhe devolver a palavra, que a gente escuta muitas pessoas com... Muita gente que diz assim, não, é a minha zona de conforto. Aqui eu estou na minha zona de conforto. E aí é interessante porque essa ideia da zona de conforto é a da conformidade, é da parada. Não tem o desafio. Não Verdade. tem o grande... Alguém que diga assim, e aí, você vai para onde daqui? Uhum. E também é interessante porque eu vou trazer Jung porque é com quem eu tenho trabalhado, né? Sim, E Jung fala assim, que tem uma angústia no ser humano, uma angústia profunda, e ele vai dizer assim, ó, o problema é que as pessoas querem apagar essa angústia, mas é essa angústia que garante que você se desafie. Por quê? É um incômodo tão grande que você diz, não, eu preciso de uma saída, e aí você constrói. E aí ele vai dizer assim, que essa angústia fundamental é o que garante ao ser humano o avanço. Se não existisse essa angústia, a gente estaria todo mundo conformado e parado. uhum. E aí quando você fala da resiliência construída, adquirida, alimentada, eu vejo que a gente está dialogando com essa tradição aqui também. E que tem que Uhum. ter algo que me desafie, algo que diga Verdade, assim, ó, saia daí que não é só aí não, você precisa ir mais à frente. verdade. Só que, e aí é que tá, porque o nosso tempo, e aí a gente está cronologicamente à frente das pessoas que a gente lê e que a gente usa como recurso clínico, a gente está à frente de Jung, de Frank, do ponto de vista cronológico, mas uma coisa que a gente percebe desse tempo é a medicalização dessa angústia, né? A medicalização. Verdade. Vejo que quando começou essa pandemia, uma das coisas que as pessoas mais diziam era qual é o remédio que eu poderia tomar, né? O que é que eu poderia tomar para enfrentar? É justamente a fuga, né? A fuga. Então Verdade. seria a rejeição ao convite de questionamento, né? Em vista de algo maior. Eu vejo Uhum. que esse é um desafio nosso também, essa medicalização constante da realidade, né? É verdade. Você falando, quando você falava do Heidegger, e agora trouxe Jung, fala do Jung, eu achei até bem próxima a do Kierkegaard, é, Sim, quando ele coloca a angústia como uma força propulsora, angústia isso. como algo que me desestabiliza, mas não é desestabilizar a palavra no sentido negativo, não. É algo que me mexe e que me pede uma resposta. É aquilo que você colocava. É algo que me provoca. E a gente costuma, né, sempre trazer angústia. A gente não diz assim, o contexto social, representações sociais, angústia sempre como um conceito negativo. E os filósofos lá atrás não olhavam para a angústia simplesmente como algo negativo, mas como algo que me desafia, como algo que me impele, né? Se a gente for Uhum. pensar assim hoje, é muito interessante. Aí chega nesse ponto que você está colocando, né? Resiliência versus as zonas de conforto, né? É muito bom estar no conforto. É muito bom não estar sendo questionado, não estar sendo interpelado. Mas talvez o questionamento que nos fica é se nós não formos questionados, né, interpelados pela vida, quem nós seríamos, né? Uhum. Seríamos pessoas estagnadas completamente. Então, sentir-se angustiado, eu não olho, fazendo agora, parafraseando Kierkegaard, Jung, eu não olho para a angústia e vejo patologia, tá? Sabe? É igual Uhum. o A internet. patológico Uhum. sobre a A vida. internet travando. Pô, travou de novo. Se sentir, a pessoa se sentir questionando sobre a vida, eu não vejo isso patológico, eu vejo isso humano. Eu não vejo aqui patos, eu vejo humanidade, né? E Uhum. angústia é esse conceito que de fato nos desestabiliza. Aí você fica
E a gente se pergunta, como você trouxe a provocação, a medicalização da angústia, né? A medicalização de qualquer tipo de sofrimento que o ser humano venha a enfrentar. E aí, você imagina se você tira do ser humano todas as dores e todos os sofrimentos. Eu não estou falando, agora eu lembro do Frank, eu não estou falando numa busca pelo sofrimento. Isso é loucura. Não precisa buscar, ele chega. Uma hora ou outra, ele chega. Tranquilamente ele chega. Né? A gente chama a busca do sofrimento de masoquismo, né? Então, Uhum. não precisa buscar. Mas, se eu vou medicalizar toda angústia, e muitas vezes você sabe, Léo, essas angústias são existenciais. Se eu vou neutralizar esse ser humano, eu não vou dar a ele o direito de ele ter uma resposta humana resiliente, de ir buscar a ideia do esforçar-se mesmo, né? Do buscar, do questionar. Eu tento fazer muito isso para a clínica, não? Lógico, a gente vai todo dia vai tentando melhorar enquanto terapeuta, mas em quantas vezes eu me vi sendo, e digo aqui sem medo nenhum, sendo um mau terapeuta, eu vou dizer aqui. A palavra talvez não seja mal, mas seja, sabe, chega ali o cliente, paciente, qualquer que seja a palavra usada nas teorias, com angústias, e a gente entra como aquele que vai retirar todas as angústias para oferecer conforto, uma velha ideia de homeostase, alívio de tensões a qualquer custo, para ele sair dali dizendo, terapeuta foi ótimo. Mas ele saiu dali interpelado pelo quê? Ele saiu dali com que provocações, né? E hora ou outra, a gente, enquanto terapeuta, tem que estar se reciclando para ficar percebendo isso, né? A gente não está para passar a mão na cabeça de ninguém, mas na logo a gente é do diálogo socrático, né? Está ali para dar umas perguntinhas chatas, tem hora, para esse motor, né? Esse motor humano, vamos dizer assim, provocado pela angústia, dar respostas únicas. Porque senão, aí volta a velha ideia de homeostase, né? Aliviar todas as tensões. E a pergunta que nos fica, né? Tirar todas as tensões do ser humano é algo bom, né? Ou será que tensão faz parte da própria vida humana e vai provocar em nós respostas resilientes, né? O Franco vai dizer que ele discorda de homeostase a todo custo, e ele vai dizer que é preciso haver uma tensão existencial, que ele chama de noodinâmica, entre o que eu sou e o que eu devo ser. Isso aí vai estar o tempo inteiro na pessoa. Então, ele tem que estar sendo provocado. E aquilo que você trouxe, Dalmo, a vida questiona, a vida pergunta, não tem jeito, a vida lança perguntas todos os dias. Isso. E a gente tem que tentar dar a melhor resposta, né? Nem sempre a melhor resposta é uma resposta que vai estar conforme o fluxo. E aí entra a resiliência para a construção aqui. Tem hora que dar uma resposta que todo mundo dá seria muito fácil. Mas será que a melhor resposta para aquela pergunta que a vida me faz naquele momento é essa? Seria essa a resposta? Né? Por isso que o Victor Frankl vai dizer, é fácil fazer o que os outros fazem ou fazer o que os outros mandam. É seguir fluxo. Mas dar uma resposta propriamente humana, unicamente humana, está aí a dificuldade. Né? Está aí a dificuldade de não sei, a gente poderia botar cada construção aqui, mas sei lá, a minha família participa de um determinado sistema religioso e eu ali chego com a ideia que não compactuo com tudo aquilo que eles dizem. Você imagina? Né? Como eu já escutei acho que você já teve essa oportunidade também de escutar de homossexuais. Seria muito mais fácil ser heterossexual. Seria muito mais fácil. Mas não é assim. Não é, quer dizer, dar essa resposta contra todo um sistema de pensamentos, de ideologias, não é fácil. Não é fácil.
mas é aquilo, essa resposta que a gente vê como a melhor em determinada situação, a gente tem que dar, né? A gente tem que dar. E eu penso desse jeito que você pensou também, Dalmo. Medicalizar as angústias, aliviar sofrimento a qualquer custo, é muito perigoso. A gente tira do ser humano grandes capacidades, sabe? Ou então, como eu disse, ter todo respeito às outras ciências, trazendo das ciências sociais, antropologia, sociologia, mas, por exemplo, outro tipo de coisa que eu acho que a gente tira do ser humano uma capacidade é a ideia assim, pan-determinista, não seria nem determinista, sabe? De vítimas da sociedade. Acho que a gente tira do ser humano uma capacidade de resposta, sabe? Não, você fez isso porque é isso. Como se tivesse tudo prontinho ali. Eu acho que nem esse caminho, mas também nem esse outro caminho de achar que o ser humano não é influenciado por determinantes sociais. Isso não existe. O ser humano é fruto do social, o ser humano é fruto de muita coisa. A resposta dele vai estar... A resposta dele é tão misturada. Não sei se você já passou por momentos que a gente dá uma resposta na vida e se pergunta, essa resposta é minha ou é imposta? A gente fica na dúvida em determinado... Mas assim, isso é ser humano, né? Isso é ser humano. Mas E também... aqui tem um... Oi? Pode falar, Dalmo. Aqui tem um aspecto bem interessante também, que é o seguinte: essa tensão entre o pessoal e o coletivo, né? Porque justamente aqui a gente tem um ponto que todo mundo se encontra, que é o seguinte: Viktor Frankl, aí Rogers, Freud, Jung, todo mundo tem pelo menos um ponto que todo mundo se encontra, que é justamente a partir da filosofia do Kierkegaard, né? Século XIX. E o Kierkegaard faz uma filosofia que a ideia é a seguinte: olha, o meu pensamento é antissistêmico. A ideia do sistema, que tem respostas prontas e tudo. Inclusive, tem uma ideia do Castelo que ele diz assim: olha, a filosofia do sistema, ou seja, você que tem resposta pronta para tudo, construiu um castelo, mas não entregou a chave aos seres humanos, né? Ou seja, não é para nós. E aí o Kierkegaard parte do princípio que é o seguinte: olha, a minha resposta é uma resposta particular, no sentido de que o que eu estou falando pode servir para mim, mas não obrigatoriamente para outras pessoas. Mas é a partir dessa minha pequena resposta que eu vou fortalecendo convicções e construindo convicções, né? Então a ideia de que o particular é o ponto de partida me mostra uma outra coisa, me mostra que a resposta que eu dou é uma resposta que pode estar muito propensa a ter um prazo de validade menor. Ou seja, aquilo que eu digo assim, a saída é essa daqui, ó, pronto. Daqui a 2, 3 anos eu percebo que não, que essa não foi a melhor saída, mas é aí que a gente percebe a angústia, porque é essa capacidade de poder se revisitar e decidir outras coisas. Porque tem muitas, inclusive o Nietzsche diz, né, a gente cita isso às vezes até sem o contexto, mas Nietzsche diz, convicções são prisões. De uma certa maneira, ele está certo. De uma certa maneira, convicções são prisões. Porque se eu não me permito questionar uma convicção, é uma demonstração de que eu sou prisioneiro dela. Verdade. E aí é como você falou, se tem todo mundo dizendo uma coisa e eu penso assim, eu estou pensando o contrário disso aqui. Para dizer que eu penso o contrário, eu tenho que estar pronto para aceitar a resposta de quem acha que eu é que estou errado, né? Na verdade é assim que vai ser visto. Verdade. A igreja, a sociedade, os padrões sociais, a sua família, todo mundo tem as convicções. E de repente uma pessoa diz assim, não, mas eu penso o contrário, a primeira reação generalizada aí vai ser de que esse que pensa o contrário é quem está errado. E aí é que se dá essa perspectiva da resiliência, e aí a gente vai juntar a palavra angústia com a palavra liberdade, né?
que é uma palavra muito cara também para a logoterapia, né? É a ideia da liberdade, ou seja, foi eu quem decidi fazer isso. E aí é que é interessante, porque às vezes a gente olha e diz, foi eu que decidi hoje, mas daqui a pouco eu mesmo estou questionando. Uhum. Mas é aí que está a capacidade de se reconstruir, reinventar, começar de novo. Resistir também, né? Se Uhum. adaptar e resistir. Eu vejo que essas pontes aqui vão sendo feitas Sim, com sim, todas essas perspectivas de psicologia que a gente pode sim. escolher, né, para trabalhar. E você falando, eu lembrava exatamente disso, não. Entrando agora já no conceito de liberdade também, juntando com resiliência. Resiliência também não é resposta pronta, né? Resiliência Isso. não é, é tanto que a gente faz aqui tentativas, a gente tentou aqui, tá o tempo inteiro tentando, isso é filosofar, isso é conversar, isso é se provocar, mas é um tipo de conceito que a gente chegar a algo fechado já se torna perigoso, É. né? Porque o que ser resiliente agora, pegando o seu exemplo, ser resiliente agora pode ser bem diferente do que vai ser resiliente daqui a 3 anos. Porque a Uhum. vida vai estar me fazendo provocações novas. Se eu for repetir a resposta que eu dei de 3 anos atrás, talvez eu erre, talvez eu quebre a cara. Então não dá para fechar. É isso e pronto. Né? E aí é bem, o Frank faz muito isso, né? Cada situação uma resposta única, né? Você sabe que, para dar um exemplo, que eu fui militar, e aí eu escutei, eu escuto até hoje, né? Você errou em ter entrado ou em ter saído? Aí eu sempre respondo, porque isso é uma resposta bem minha, e eu estou bem comigo mesmo com essa resposta. Eu digo, eu não errei nem em ter entrado, nem em ter saído. Entrei querendo entrar, saí querendo sair. Então, eu estou falando de tempos diferentes e a pessoa me espera uma resposta pronta, né? A ideia Uhum. que é muito forte para nós aqui no Brasil, moralismo o tempo inteiro, né? Certo, errado, sim ou não, direita ou esquerda, tem que ser sempre assim. E eu estou falando de um existe um lapso temporal aí. Existe Uhum. experiência. Quer dizer, eu entrei querendo entrar e saí querendo sair. Eu não vejo problema nisso. Então, quer dizer, resiliência também não é esse algo fechado, né? Porque eu posso simplesmente achar em algum momento que a vida, nesse exato momento, me pede uma resposta e eu vou querer, quando daqui a 2 anos eu passar por algo semelhante, eu vou querer dar a mesma resposta. É, será que vai funcionar, né? Será que vai dar certo? Né? A palavra funcionar, nem gosto, que é uma palavra bem exata. É, mas, assim, para dizer que resiliência, aí entra, no terceiro ponto, circunstancial ou permanente. Uhum. Eu consigo enxergar muito mais como circunstancial, sabe? Acho que permanente, talvez próximo do conceito que o Frank traz de força desafiadora do humano, mas essa resposta, ela é muito circunstancial. O ser resiliente em cada momento, né? Aí volta lá para o início da nossa conversa, adaptação, superação, o que a vida me pede naquela hora, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente dizer que fuga é sempre errado, nem sempre, né? Fuga pode ser a melhor resposta para em determinado momento, né? Olha, Uhum. saia dessa, senão vai dar problema, né? Isso. Para dizer assim, que depende, né? Aí vão nos chamar de relativistas, mas não é ser relativista, mas é porque a resposta depende muito da circunstância. Eu não tenho como responder algo. Você imagina uma pessoa te perguntando, Dalmo, como você vai dar uma resposta perante este fato de agora? A pessoa apresenta ali características. Como é que você daria essa resposta em 2022? Não dá para saber. Isso. Não dá para saber. Você só dá para saber como vai dar a resposta agora, né? Porque a vida lhe É. interpela agora.
com a experiência que a gente tem agora. Então, eu vejo essa resiliência circunstancial, sabe? Que tem hora que me pede avance, que tem hora que me pede recue, tem hora que me pede supere, que tem hora que me pede se adapte, que tem hora que me pede o que a tradição está me trazendo de resposta, né? O que você falava de convicções. Tá legal as convicções, mas tem hora que me pede para nadar contra a maré, porque as convicções estão bem erradas. Então, o Viktor Frankl vai falar que o ser humano perdeu a tradição, né? Ele foi perdendo a tradição. A tradição dava respostas prontas. E aí, o Viktor Frankl se questiona, foi ruim ou foi bom ter perdido a tradição? Então, a partir de agora, o ser humano já não vai trazer mais tantos valores universais. Respostas prontas, ainda traz, né? Mas a parte boa de ter perdido a tradição é que agora a vida nos pede respostas individuais. Respostas, a minha resposta, não a do meu pai, que disse que tinha que ser assim, 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 assim. Quando a gente pensa em sociedades primitivas, o filho recebia do pai, que já recebeu do avô, todas as respostas da vida, né, Dalmo? Isso. A vida é isso. Então, ele nem se questionava sobre tanto. Então, hoje a gente vive no questionamento de meu pai ter dado respostas e agora chego eu e dou respostas completamente diferentes. Eu lembro, para dar um exemplo, eu lembro de um caso bem engraçado. Na minha casa, nós irmãos todos torcemos para o Fluminense. O pai é fluminense. Já dá para reparar que foi imposto até muito. E minhas meninas estão crescendo e assistindo o Campeonato Brasileiro ano passado, minha menina disse, eu torço para o Flamengo. Eu torço para o Flamengo. E aí eu podia continuar tudo aquilo que recebi, impondo, impondo, impondo. Eu poderia dar agora a oportunidade da liberdade, né? Sim. E tá bom, eu torço pro Flamengo, né? Torço pro Flamengo que não. Só para dar um exemplo assim de a gente vai recebendo, mas hoje a vida nos pede respostas nossas, respostas humanas. E a gente vai, você sabe, a pessoa vai até o terapeuta que lhe ajuda. Mas o terapeuta sequer vai ter o direito de dar a resposta. E dizer, faça isso, porque a gente estaria entrando num campo que não é por aí. A gente entra no campo de ampliar a percepção, de questionar, de provocar, mas a resposta é dela. É dela. Então, a resiliência é dela. Não tem como ser diferente. Então, ter perdido a tradição, ter perdido os valores universais, tem seu lado bom. O negócio é que o ser humano, quando perdeu os valores universais, parece que ficou perdido, né? E aí entra muita coisa em questão aí. Meu amigo Juan, a gente vai fazer o seguinte, e todo mundo que está aqui nos acompanhando, a gente vai fechar essa live e imediatamente abrir a segunda para continuar, porque tem duas perguntas que apareceram aqui e a gente vai seguir aí. Então, ninguém vai embora, certo? A gente fecha, vai ficar disponível e a gente já abre em seguida a nossa segunda parte dessa live. Até daqui a pouquinho. Se prepare aí, Juan, que a gente está voltando. Vamos lá.